Ciao, benvenuti! Solange Stanchini aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a retificação dos documentos aqui do Brasil. Como é feito? Bom, como eu havia comentado com vocês, nesse processo todo da emissão dos documentos brasileiros, das certidões de nascimento, casamento, eventualmente certidões de óbito, que são emitidas aqui no Brasil, no decorrer desse processo, é possível observar, é muito raro não ter nada que precise ser retificado, mas é possível observar que vai ter algumas diferenças de data, de nome, de sobrenome nessas certidões. Isso é algo assim muito comum nas certidões brasileiras. Então, o que acontece? Quando você tem toda a documentação e você vai entregar na mão do comune ou na mão de um juiz, se ele enxerga que num documento é Giuseppe, no outro documento é José, mas que de repente o sobrenome é igual, que as datas de nascimento e casamento batem, que pai e mãe são os mesmos, então ele pode até considerar e deixar passar essa diferença nos nomes. Como eu disse a vocês, na Itália é muito a questão da interpretação. Cada juiz, cada comune pode interpretar de uma maneira diferente. Então é muito importante conversar com o seu advogado, se for via judicial, ou com o seu comune, para saber o que eles exigem, o que é exigido, qual é a estratégia usada no seu caso para que o seu processo de cidadania italiana corra tudo bem. O ideal para um processo de cidadania italiana é que todas as certidões estejam uniformes, ou seja, todas as informações estando iguais em todas as certidões, nome, sobrenome, data de nascimento, data de casamento, eventualmente data de óbito, os nomes dos filhos, os nomes dos pais, dos avós. Quando tudo está uniforme, então fica mais fácil, mais rápido também para o juiz, para o comune analisar. Ele vê que todas as informações batem, então ele pode te dar o reconhecimento da sua cidadania italiana. E como é feito esse processo de retificação de documentos aqui no Brasil? O procedimento para retificação de documentos é o seguinte. Primeiramente, você deve se dirigir ao cartório, onde aquele documento precisa ser corrigido. Se, por exemplo, o meu documento é daqui, da cidade de Sorocaba, do cartório X, então eu preciso ir até esse cartório para pedir a correção desse documento. Eu não posso, por exemplo, estando no Rio de Janeiro, ir num cartório do Rio de Janeiro e pedir a correção desse documento por aquele cartório. Eu tenho que pedir diretamente no cartório onde pertence aquele documento. Isso é o ponto principal. Quando você precisa somente da emissão de um documento, você pode, estando no Rio de Janeiro, pedir a emissão de um documento que está em São Paulo. Você vai ter um cartório do Rio de Janeiro, você vai pagar muito mais por isso. O cartório do Rio de Janeiro vai fazer pedido para o cartório de São Paulo, da emissão daquele documento, e depois eles te entregam em mãos quando o documento chegar lá no Rio de Janeiro. Mas assim, o meu conselho é sempre fale diretamente com o cartório. Por que isso? Porque sai bem mais em conta para você pedir e fazer as documentações ali diretamente no cartório onde pertence aquele documento. Agora, quando se trata de retificação, daí sim, não tem como você pedir em outro cartório de âmbito nacional. Você tem que pedir diretamente naquele cartório ao qual pertence o documento. Eu acho que ficou bem claro isso. O primeiro contato que você vai fazer com o cartório é mandando um e-mail ou telefonando para esse cartório. Explica a situação e eles vão te mandar provavelmente por e-mail todo um requerimento. Você preenche esse requerimento, e daí você envia esse requerimento para eles. Isso eu explico melhor no vídeo anterior. Se você não assistiu os vídeos anteriores, então eu recomendo que você faça isso agora. Porque lá tem muitas informações importantes que vou complementar com tudo isso que eu estou dizendo hoje. Tem cartórios que podem interpretar que aquela mudança no documento implica uma situação mais complicada. Tem cartórios que não querem se responsabilizar por mudanças muito grandes dentro de um documento. Então eles avisam você,
olha, a mudança desse documento precisa ser feita via judicial. E aí é o momento onde você precisa contratar um advogado para fazer as retificações. Mas num primeiro momento, tente fazer você mesmo. Mas os documentos da minha família estão em 8 cartórios diferentes. Entre em contato com cada um desses 8 cartórios diferentes e você vai ver como fica bem mais em conta. Você só vai pagar praticamente a emissão dessa certidão já alterada, já averbada, já retificada. Mas enfim, então essa parte de retificação de documentos, eu acredito que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar para vocês no blog Super Italia Trends também um modelo de um requerimento para retificação de documentos. Eu acho que isso pode ajudar bastante vocês também. Aí, com esse requerimento em mãos, vocês trocam as informações que estão ali pelas informações de vocês. Eu vou deixar ali um exemplo, tá? Um documento como um exemplo. E aí, vocês trocam as informações que estão ali pelas informações da sua família. E aí, eu confio que você consegue fazer as suas próprias retificações. Contando a minha experiência, no meu caso, quando eu fui pedir retificações, eu tinha pelo menos uns 8 documentos a serem retificados dentro de um mesmo cartório. Que, aliás, é um cartório que me ajudou muito, eles foram muito bacanas comigo. Eu enviei esse requerimento, um único requerimento, onde eu colocava assim: na certidão tal, no livro tal, de fulano de tal, uma certidão de casamento, onde se lê Santo Stechini, deve constar Santi Stanghini. Por isso que as retificações, elas precisam ser feitas já quando todos os documentos já tiverem sido emitidos. Porque sem essa linhagem dos documentos não tem como ser analisado o que está certo e o que está errado, entendeu? Gente, esse canal é novo, eu peço a super colaboração de vocês para dar um like, para seguir o canal, para compartilhar com a sua família. Se você está fazendo seu processo de cidadania italiana com a sua família, compartilhe esses vídeos para que eles também fiquem cientes de como funciona todo o processo de cidadania. Tchau, arrivederci, nos vemos no próximo vídeo com muitas informações importantes e a continuidade de tudo que eu falei aqui para vocês hoje.